algo impossível que Deus não possa fazer. Pra você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou pra até dizer que não faz diferença viver ou não viver. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. Coisas demoras de Deus aumentam mais ainda a nossa fé. Diz algo impossível que Deus não possa fazer. Pra você desanimar e até deixar de crer. Muito boa tarde. Hoje, sexto dia, clamando a presença do Espírito Santo, nos preparando para a grande festa do derramamento do Espírito Santo, nos preparando para viver bem a festa de Pentecostes. Então, nesse sexto dia, nós vamos contemplar, nós vamos aprender sobre o fruto da paciência. Quem não precisa de paciência? Todos nós. E a paciência, ela é um exercício diário da nossa vida pessoal, onde nós pedimos ao Espírito Santo esse fruto para que ele gere em nós, sim, de uma forma extraordinária, saber esperar e ter paciência conosco mesmo para sofrer as demoras de Deus. Vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, pedir a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir, ofertar esse dia de hoje ao Espírito Santo através da oração da apóstola do Espírito Santo, Beata Helena Guerra. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria Virgem do Cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vocês que começaram a acompanhar pelo meu YouTube, depois vai se estendendo pelas minhas mídias sociais, WhatsApp, todo dia eu estou publicando. Esse momento, essa caminhada de preparação para essa festa de Pentecostes. Quero celebrar junto com você essa festa de Pentecostes de uma maneira extraordinária, reavivando em nós os dons, os frutos, as virtudes, tudo aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre a nossa vida. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o fruto da paciência. Coloquei lá nos meus status do WhatsApp já, o passo a passo, coloquei o material que eu hoje retirei do site do Divino Pai Eterno. Lá vai estar explicando, vai estar falando sobre essa paciência um pouco mais. Mas eu quero partir de um ponto. Quero que você junto comigo pegue a sua palavra, a sua Bíblia, tá? Sua Bíblia Sagrada, e abra no livro de Romanos, a partir do versículo 1. Vamos começar a partir do versículo 1, a nossa introdução de hoje sobre o fruto da paciência. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, né? O Evangelho é glória a vós. Desculpa aí o erro. Mas nós estamos falando da ação do Espírito Santo nesses dias, né? Hoje é o 6º dia que nós estamos aqui explorando um pouco mais as ações do Espírito Santo. E nós começamos pelos frutos do Espírito Santo. Hoje nós partimos para um fruto importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de caminhada, para a nossa vida de fé. Falar sobre paciência. É fácil saber esperar? Não é. Mas o Espírito Santo nos dá essa condição do seu fruto de nós sabermos esperar as demoras de Deus. E veja o que é que a carta de Romanos diz. Fala sobre tribulação, nos gloriar na tribulação. E essa tribulação nós só conseguimos avançar se nós tivermos paciência. E hoje eu quero partir de um ponto, falar sobre a paciência consigo mesmo. É isso aí. Às vezes a gente pensa que a paciência é suportar o outro, a outra pessoa, só colocamos a outra pessoa, né? Porque eu tenho que ser paciente com alguém. Eu quero hoje partir de um pressuposto importante, a paciência conosco mesmo. Por quê? Nós temos rotinas e rotinas na nossa vida, situações e situações que precisamos ser pacientes. É assim? Precisamos ser pacientes. Às vezes é uma espera, algo que você está esperando, algo que você deseja, algo que deseja construir, algo que deseja avançar. Mas, primeiramente, nós temos que entender que a paciência precisa ser de uma maneira extraordinária na nossa vida quando nós olhamos para a nossa vida espiritual de fé. Sofrer as demoras de Deus, sofrer as tribulações. E como é que eu consigo sofrer as tribulações? Exercendo o fruto da paciência na minha vida. Se nós não pedimos a presença do Espírito Santo para sermos pacientes, você não consegue, nós não conseguimos ser pacientes. Porque a paciência ela é um exercício contínuo na nossa vida, é um exercício. E quando nós aprendemos nesse exercício o fruto da paciência conosco mesmo, as outras realidades da nossa vida elas vão se tornando leves. Nós vamos aprender a ter paciência com tudo em nossa volta, né? Vamos sabendo agir, vamos sabendo conduzir as demoras de Deus, as dificuldades que nos aparecem, as missões que nós temos, aquilo que Deus coloca na nossa frente, vamos aprendendo, porque a paciência é isso. Você que vai ter a oportunidade de pegar um pouco o material que eu postei, do site do Divino Pai Eterno, você vai ver que lá vai explorar um pouco mais sobre esse relato, vai falar um pouco mais sobre essa paciência e como ela é importante na nossa vida. Aqui na carta de Romanos já fala, a tribulação produz paciência. Na tribulação, o que é que você produz? Então, se não produz paciência, temos que aprender a produzir. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz, olha aí, produz a esperança. E aí vai falar sobre a ação do Espírito Santo, né? Aqui no que eu postei nos meus status, vai falar sobre, e lá vai citar um salmo, Salmo 27, versículo 14, que diz: Está
está o encorajamento. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, né? O Salmo nos convida a esperar, e esperar é ser paciente. Esperar não é passar por cima dos planos de Deus na nossa vida. A paciência comprovada, ela gera essa esperança nova em nós que vamos alcançar. Você ouviu a canção que começa no início? A canção fala em a gente não desanimar e não deixar de crer, né? O problema não está em Deus, é o nosso coração teimoso que quer quando quer. Nós não somos pacientes em saber esperar as demoras de Deus, não. Nós queremos que as coisas aconteçam no momento nosso, e nem sempre as coisas é no nosso momento, é no tempo de Deus. O material também fala muita coisa boa, né? E vai falar assim: o paciente não se conforma com as adversidades, mas as encara com coragem de quem sabe que está em movimento. Mesmo nos tempos de provação, quando se aprende a dialogar com os limites em vez de ignorá-los, assim se encontra a verdadeira força para continuar. Pois Deus, em sua finita paciência, guia os seus filhos e ensina a olhar para o futuro da fé, né? Então, a paciência é algo maravilhoso na nossa vida pela ação do Espírito Santo. E aí, para concluir esse nosso ensino de hoje, diz: o fruto da paciência é uma evidência de que está caminhando no Espírito e refletindo o caráter de Cristo. Que você possa buscar constantemente a esperança do Espírito Santo, permitindo que Ele te encha com paciência, que te capacita a suportar adversidades e esperar no Senhor e amar os outros de maneira incondicional, né? Material muito bom aí do site do Divino Pai Eterno, postei lá nos meus status, tá? E aí você pega lá esse material e também acompanha para aprender. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele renove em nós o fruto da paciência. Um dia nós recebemos no batismo a graça de sermos batizados no Senhor, pelas suas águas. Nós tivemos acesso à graça de Deus, a essa vida nova. E aí nós somos chamados a viver na nossa vida de fé um novo de Deus, um novo do Espírito Santo. Por isso que nessa tarde o Espírito Santo nos convida a não olhar para a nossa vida, a olhar para nós mesmos, não é para a vida do outro, não é para fulano, não é para ciclano, não é nomes de pessoas, é olhar para nós mesmos. Como é que está a minha paciência? Eu sou um homem que tem exercido a paciência? Eu sou uma mulher, você mulher, é uma mulher que tem exercido a paciência? Você jovem, é um jovem que tem exercido a paciência? Como você tem suportado as adversidades da vida? Tem sido impaciente? Não tem suportado as tribulações? As dificuldades têm sido muitas? O Espírito Santo nos convida hoje a nós olharmos para Ele e pedir: Espírito Santo, renova em mim o fruto da paciência. Eu quero ser um homem paciente, diga. Eu quero ser uma mulher paciente, eu quero ser uma pessoa paciente. Mas por isso, Espírito Santo, derrama a ação do teu fruto para que eu aprenda nesse caminho a suportar as dificuldades. Venha, Espírito Santo, renova aquilo que está adormecido em mim e que muitas das vezes as realidades da vida, da caminhada, ele acaba adormecendo essa graça na minha vida. Dá-me para ser uma pessoa paciente comigo mesmo, com as outras pessoas, com o meu trabalho, com os estudos, com tudo, Espírito Santo. Dá-me essa graça de ser um paciente, de exercer esse fruto tão importante que me ensina a sofrer as tribulações com esperança de tempos novos. Tempos novos virão, meu irmão, minha irmã, para a sua vida, para a nossa vida. Tempos novos virão para a nossa história de caminhada. Tempos novos virão para a nossa vida espiritual. Basta você deixar-se conduzir pelo Espírito Santo.
Por isso pede, vem Espírito Santo, porque Tu é a graça perene, porque Tu é a graça que transborda. Vem Santo Espírito, inunda o nosso ser, enche-nos com a Tua graça. Vem Espírito Santo. E vamos concluir esse momento rezando a oração do cenáculo, né? Maria, ela esperou o cumprimento da promessa junto com os discípulos. Ela os encorajou a continuar, e está aqui uma imagem aqui muito linda que eu, quando eu era assinante da minha biblioteca católica, né, tive a oportunidade de receber na minha casa. Aqui, Maria, Nossa Senhora, junto com os discípulos, nesse cumprimento da promessa do Espírito Santo. E quero concluir esse momento rezando a Nossa Senhora de Pentecostes, para que ela nos ajude a nós perseverarmos no caminho, para que ela nos ajude a perseverarmos na ação do Senhor, do Espírito Santo. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Cristo, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao nosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, você que acompanhou, que o Espírito Santo nos ajude a viver bem esse fruto de hoje. Jesus transfigurado, que a nós for revelado, seja ao mundo anunciado. Apóstolo São Paulo, rogai por nós. Nos voltamos amanhã com partilhando mais um fruto do Espírito Santo no 7º dia, preparando-nos para a festa de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.